Nós estamos aprendendo sobre a justiça de Deus, o amor e a justiça de Deus. Estamos fazendo aquilo que Paulo aconselhou-nos a fazer no capítulo 11, verso 26 da sua carta aos Romanos. Considerem, pois, a justiça, o amor e a justiça de Deus. Estamos fazendo isto. Na mensagem anterior nós vimos, ou nas anteriores vimos sobre o amor de Deus, e na mais recente nós vimos sobre a justiça de Deus, a primeira parte, respondendo aqui biblicamente algumas perguntas que são muito importantes. Nós vamos continuarmos nesta mensagem de hoje, mostrando que toda a justiça de Deus se cumpriu na morte de Jesus. Mas eu quero, antes de entrar no assunto, mais uma vez estar orando. Vamos buscar a presença de Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante da Tua presença e da Tua palavra, e nós reconhecendo, ó Deus, as nossas fraquezas, limitações e incapacidades, nós rogamos a Ti, no nome do Teu Filho amado Jesus, que nos capacite, por meio da Tua palavra, a compreendermos qual seja a Tua vontade. Esta é minha oração no nome de Jesus. Amém. Portanto, vejamos aqui, toda a justiça de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus no momento da sua morte. A obra de Deus tem início em Cristo, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e ela vai terminar em Jesus, Apocalipse capítulo 22. Toda a obra de Deus é feita simples e unicamente na pessoa, melhor dizendo, do seu amado Filho Jesus Cristo. Por isso, estamos aqui analisando duas coisas sobre Deus: o seu amor em nos dar o seu Filho, a sua justiça em nos entregar ou entregar ao seu Filho para ser morto no nosso lugar, conforme lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, nós temos um texto maravilhoso quando trata-se desse assunto da justiça de Deus sendo cumprida na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Está escrito: porque também Cristo padeceu na cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Perceba, ele entrega o seu Filho, ele faz cair os nossos pecados sobre o seu Filho carrega os nossos pecados, vai para a cruz, lá ele clama ao Pai: por que me desamparaste? Deus explica para ele que ele havia feito cair sobre ele o pecado de todos nós. E agora, Pedro vai explicar para nós essa dinâmica. Ele diz: porque também Cristo padeceu uma vez na cruz. Ele padeceu uma vez. Jesus não morrerá segunda vez. Aqueles que assim o fazem estão fazendo contra a Bíblia. Não existe um segundo sacrifício. Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados, ressuscitou uma única vez para a nossa justificação, ele voltou ao céu e voltará uma única vez para nos buscar. Portanto, a obra de Deus se resume aqui, isso é o Evangelho de Deus. Pedro está falando sobre por que a justiça de Deus estava se cumprindo em Jesus. Porque ele padeceu na cruz, o justo pelos injustos, com a finalidade de nos levar a Deus. Não se vai a Deus a não ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi muito claro e contundente quando ele falou para João escrever no capítulo 14, versículo 6 do seu Evangelho. Ele diz: olha, João, escreva lá, deixa escrito isso para o povo. Ele se vira para si mesmo e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez ele usa Lucas para escrever a declaração dita por Pedro no capítulo 4, verso 12 de Atos. Ele disse que só existe um meio de se chegar aos céus, quando ele escreveu dizendo: porque embaixo dos céus e em cima da terra nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
somente o nome de Jesus. Paulo escreveu a Timóteo, a Tito, no capítulo 1, aliás, em Timóteo mesmo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O salmista, quando ele estava orando a Deus, ele vendo as multidões sacrificando e prestando culto aos ídolos, que não é Deus, colocando-os como mediadores entre eles e Deus, ele diz, Senhor, o nosso Deus está no céu, que fez todas as coisas. Mas esse povo estão adorando um Deus que tem olhos, mas não pode ver. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem boca, mas não podem falar. Portanto, ele estava dizendo que se perguntassem àquele Deus a que ele estava orando a respeito de alguma coisa, ele não poderia responder porque nele não existe espírito, não há vida, não há fôlego. Por que adorar e colocar como mediador alguém que não é Deus? Paulo aqui está dizendo para nós, aliás, o apóstolo Pedro, que Jesus morreu na cruz levando os nossos pecados para que pudéssemos chegar a Deus através do caminho que é Jesus. Elias fez uma pergunta interessante aos adoradores de Baal. Até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Se esse Deus que está aí no oratório, que está no templo, adorado, se ele é Deus, vamos adorá-lo como Deus? Se não, então vamos tomar uma decisão. Naquele momento, Elias estava vendo um monte de gente que estava colocando um Deus Baal, um ídolo, que era venerado na época, como mediador. Não é muito difícil que você encontre por aí alguém colocando santos como mediadores. Não é difícil você encontrar alguém por aí que na sua verdadeira fé, sim, muita fé, na seriedade do seu coração, porque assim lhe foram ensinados, colocando os apóstolos como mediadores, colocando a mãe do Senhor Jesus como mediadores, é um desrespeito àquela senhora tão venerada pelo próprio Jesus, aquela senhora que mesmo disse a Jesus, a minha alma se engrandece em Deus, o meu Salvador, e agora colocando-a no lugar da nossa medianeira, não é possível. O paganismo tem ensinado isso há muitos anos e tem feito descer de goela abaixo aqueles que são adeptos de uma religião sem Cristo, sem salvação, sem Deus, porque não existe de maneira nenhuma mediação a não ser em Jesus. Repito mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, Jesus morreu para cumprir a justiça de Deus. E a justiça de Deus consistia em abrir caminho para chegarmos a Deus. Jesus Cristo veio e inaugurou um novo caminho. Através do véu, quando o véu abre no momento da sua morte, ele estava abrindo o caminho para darmos acesso diretamente ao trono da graça de Deus, através dele, Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou. Agora podemos chegar confiantemente perante o trono de Deus, falar com Deus em nome de Jesus e sermos ouvidos e sermos intercedidos. Portanto, eis aqui uma grande resposta a essa questão de que a justiça de Deus se cumpre na pessoa de Jesus. Quer ir para o céu? Quer chegar a Deus? Quer se aproximar de Deus? Quer falar com Deus? Quer receber a bênção de Deus? Então não recorra a ninguém e a nada neste mundo, a não ser única e exclusivamente a graça de Deus revelada na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Repito mais uma vez, nas palavras de Jesus, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, declarou Jesus, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 10 ele diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele diz que Jesus é a perfeita revelação de
Deus, ninguém mais. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido. Jesus é recebido pela fé, não é pela lógica, nem pela conjectura que nós fazemos, nem pelos dogmas religiosos que nos foram ensinadas. Não, nesse ponto não vale. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que vocês não se gloriem. Romanos capítulo 2, versículo 8 e 9. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. E guarde, sobretudo, do erro religioso, que afasta mais as pessoas de Deus do que aproxima. Que te guarde dos enganos deste mundo, que tende a dilacerar e matar a tua alma e mantê-la escravizada até estar na perdição eterna da alma. Que os seus olhos sejam abertos, que você compreenda, que você entenda essas verdades duras, difíceis, mas é a verdade que nos liberta. Forte abraço. Deus te ama, ao ponto de entregar o seu filho para morrer por você e por mim na cruz do Calvário, cumprir ali nele toda a justiça. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.